Shalom, meus irmãos. Aqui é o pastor Alexandre Ramos e hoje eu quero trazer uma palavra que Deus tem ministrado poderosamente ao meu coração. Algo que Deus tem tratado na minha vida e eu quero compartilhar com você. Transformando pedras em altares. Eu sei que essa palavra vai alcançar muitas pessoas e você também vai ser um agente que vai participar disso. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber novas notificações de mensagens e também se você gostar no final, você dá aquele like aí, tá? E interceda por nós, amém? E compartilhe essa palavra para quem você puder compartilhar. Glória a Jesus. Transformando pedras em altares. Deus sempre começa uma obra em nós pelo lado mais difícil. Observe essa frase, que não é uma mentira ou alguma coisa inventada do homem. Mas quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, Ele sempre começa logo por onde está o problema. Ele não fica dando voltas, Ele não fica dando paliativos, Ele não fica resolvendo coisinhas simples. O exemplo vivo para isso, já para começar, é Eliseu. Quando falaram para ele que as águas eram amargas, ele pediu para ser levado logo na fonte. Porque o Senhor, Ele vai logo no problema para resolver. E, às vezes, a nossa concepção de problema, de dificuldade, é um pouco diferente. Porque nós olhamos para uma pessoa e nós julgamos aquela pessoa pelos seus atos e falamos se é uma pessoa boa ou ruim. Existem pessoas que têm ações ruins e elas fazem coisas ruins, roubam ou matam ou fazem alguma coisa e a gente logo condena essa pessoa. Claro, ela está sendo criminosa, ela está fazendo um crime, sim, mas é diferente quando nós olhamos para o lado do problemático. Porque às vezes tem uma pessoa que não tem ações problemáticas, mas carrega milhares de problemas dentro de si. Milhares de problemas dentro da sua alma. Existem pessoas que não estão por aí falando mal dos outros, mas na sua alma carrega venenos. Então, a nossa concepção de falar se alguém é problemático, é difícil, está muito baseado nas ações. Só que nós conhecemos e nós temos um Deus que Ele vai além das ações, Ele olha o coração, Ele sabe como está o coração, Ele sabe onde está a nossa dificuldade, Ele sabe onde está a nossa maior barreira. Ele sabe aquilo que nos afeta, aquilo que nos tira do eixo, aquilo que nos tira do sério. Porque por mais que você possa, ou eu possa, aparentar uma feição de uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, mas só Deus sabe como é o coração. Como é a mente acelerada às vezes, que maquina o mal o tempo todo. Ei, Deus conhece as nossas vidas. Melhor que ninguém. É a pessoa ideal. É a única pessoa que pode acessar um problema e pode curar o problema, não só levantar um problema, mas ele pode ir na raiz e curar o problema. Então, se Deus começa uma obra em nós, Ele começa uma obra na nossa família pelo lado mais difícil, quem sabe nós éramos os mais problemáticos? Não, pastor, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca dei trabalho para os meus pais. Ei, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer, você vai mostrar se você é bonzinho ou não. É o que está guardado na sua alma, é o que está guardado no seu coração. O Senhor olhou para mim e falou assim, vem cá, Alexandre, vem cá, eu vou pegar logo você, porque você é problemático. E é melhor você estar na minha mão, porque eu quero você, porque você é uma pedra. Porque Deus não rejeita a pedra. Deus não rejeita os problemáticos. Deus não rejeita aquilo que todo mundo rejeita.
Deus não joga fora o que todo mundo joga fora. Deus é perito em pedras. Ele é perito em achar pedra que ninguém nunca viu. Ele é perito de pegar essas pedras e ainda levantar um altar para a glória dele. Então, quando nós olhamos para o ser humano, nós logo dizemos, olha aí que pedra, é o coração duro, o coração de pedra. Ei. Nós temos que olhar para nós e dizer, eita, aqui também tem um coração de pedra. Tem várias pedras em várias áreas da minha vida que eu preciso que o Senhor transforme em altar. E eu quero dizer para você que Ele vai fazer isso. Por que Ele vai fazer isso? Porque quando Deus começa um tratamento conosco, já começa doendo, né? A gente, às vezes, está vivendo de qualquer maneira, nada está acontecendo. Mas quando a gente fala para Deus, Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero caminhar direito, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu vou voltar a orar, a jejuar, eu vou voltar a dar dízimo, eu vou voltar... A gente fala tudo para Deus, aí parece que no outro dia tudo fica ruim. Aí a gente diz, Senhor, agora que eu estou orando, agora que eu estou jejuando, agora que eu estou ofertando, trazendo meu dízimo, agora que eu estou evangelizando, o negócio piorou? Sim. Porque com a minha atitude, com a sua atitude de fazer isso, de orar, de voltar a buscar, abriu acessos para Deus entrar e tocar. Oh, aleluia! Com a nossa atitude diante de Deus, essas atitudes abriram acessos. E então Ele pode mexer. Porque quanto mais você se rende, mais rápido você sai do processo. Quanto mais você rende as áreas da sua vida, mais rápido você sai do processo. Enquanto você enrijecer, enquanto você dificultar, mais vai ter que quebrar. Mas vai ter que lapidar. Mas se você se rende logo, Senhor, olha, eu sei, Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode trabalhar, vai doer, porque Ele vai tocar na ferida. Mas Ele vai te levantar, meu irmão. Mas Ele vai te erguer para a glória do nome dEle. Olha, e você vai ser, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas era uma pedra. Mas aqui passou o óleo que virou um altar. Quando você olhar para o seu esposo, quando você olhar para os seus filhos, você olhar para a sua esposa e você vai dizer, é pedra, eita, é pedra, é difícil, mas é desse daí que vai virar um altar. Então já começa a ministrar sobre os altares, porque quando os homens de Deus passavam nos lugares, eles pegavam as pedras para levantar em altar. A nossa concepção de visão é que atrapalha muitas vezes como nós vemos os outros e como nós nos vemos. Enquanto nós não entendermos quem nós somos e o que precisa ser feito em nós, vamos continuar difíceis. Vai continuar resistente. Samuel, ele foi escolher o rei de Israel. Então, para um rei de Israel, Samuel foi com todo o pensamento de um rei. Esse rei precisa ter isso, isso e isso. Todos os requisitos. Tem que preencher os requisitos. E aí, quando ele chega lá, ele vê, opa, esse daí então é o rei, porque tem o tamanho do rei, tem jeito de rei, fala como rei. Aquele ali age como rei. Olha como ele conversa, olha como ele se impõe, olha isso. Olha, ele começou a olhar para a aparência. E Deus estava olhando para a pedra que estava lá detrás das malhadas. Lá esquecida atrás das malhadas, tinha uma pedra. E aí ele pergunta, acabou? Acabaram-se os filhos? Eu imagino ele perguntando, acabaram-se as pedras? Aí, não. Tem uma pedra lá detrás das malhadas, cuidando das ovelhas. Opa! Pode trazer essa pedra. Pode trazer essa pedra. Não rejeite a pedra. Não esqueça da pedra.
Não deixe a pedra para trás, porque na sua concepção é a menor, porque não tem valor para você, porque Deus está olhando para a pedra que está rejeitada, porque Deus olhou para a pedra que foi rejeitada, aleluia. O povo rejeitou a pedra, mas ela virou pedra de esquina, pedra angular, lembra-se disso, Jesus Cristo. Então Samuel disse, nós não vamos nos sentar enquanto a última pedra não chegar. E quando vem Davi, olha aí, o que acontece? Aleluia, glória a Jesus, a unção é derramada sobre a pedra. E quando o óleo é derramado sobre a pedra, ele deixa de ser pedra e vira altar. Glória a Jesus, aleluia. Eis aí o rei. E Deus ainda chamou a atenção de Samuel, dizendo, Samuel, não olhe para a aparência. Não olhe para quem é e quem não é, Samuel. Eu conheço as pedras do coração. Eu conheço as dificuldades, eu olho para o coração. E não importa o tamanho da pedra, não importa o tamanho do problema, se o óleo descer, vira altar, aleluia. Se o óleo descer sobre a pedra, vira altar, guarde isso na tua alma. Agora, me chama muita atenção, porque os homens, eles iam passando, os homens de Deus, eles iam passando nos lugares, e todas as vezes que eles tinham um encontro com Deus, eles pegavam uma pedra. Toda vez que o Senhor aparecia, pegava uma pedra. Aquela pedra se transformava no altar e marcava o encontro, marcava uma fase, marcava um momento, marcava a história. Era uma pedra, mas quando o homem de Deus passava, virava um altar, recolhia a pedra. Olha, imagina aquelas pedras que estavam lá dentro do Jordão, anos e anos. E de repente elas nunca iam imaginar que um dia os sacerdotes iam colocar os pés nas águas com a arca do Senhor e aquelas águas iam parar. Nunca imaginaram aquilo. Mas de repente para aquele muro de água e o Senhor fala, tira 12 pedras e levanta um altar de memorial. Não importa onde você está, não importa se está escondido atrás do mato, meu irmão, se está escondido debaixo de água. Importa é que Deus está te olhando em todos os ângulos, em todos os momentos. Não importa se a pedra é lisinha, não importa se a pedra é pontuda, não importa se a pedra machuca, não importa se é uma pedra que fere. Não importa. Importa é que ele vai pegar essa pedra, ele vai lapidar essa pedra e vai fazer um altar para a glória do nome dele. Observe que me chama a atenção uma figura da Bíblia. Eu quero compartilhar com você. Está em Gênesis, no capítulo 28, no versículo 10. Diz assim, Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Oh, meu Deus, que revelação o Senhor me deu. Observe uma coisa, Jacó está vivendo vários tratamentos de Deus. Jacó está dentro de um processo de criar, assim te criou Deus, Jacó, e te formou Israel. Ele está dentro de um processo de sair de uma criação para ser formado, forjado para uma grande nação. E nesse processo aí, Jacó vai num lugar, e esse lugar é sagrado, mas ele não vai nesse lugar sagrado para orar. Ele não vai nesse lugar sagrado, não está dizendo a palavra que ele foi ali para orar, para buscar somente, não. Ele foi no lugar sagrado para dormir.
Então ele pegou a pedra, uma pedra, aleluia, e ele coloca essa pedra no chão, e ali ele encosta, ele coloca a sua cabeça, ele faz dessa pedra um travesseiro. Olha o que eu entendo pelo Espírito Santo de Deus, e eu sinto ele aqui. Ele levantou um altar de pedra, e a primeira coisa que ele colocou nesse altar não foi o seu corpo, foi a sua cabeça. Porque Deus sempre começa uma obra em nós pelo lado mais difícil. E olha como é a nossa cabeça. Olha, você pode me dizer, mas o corpo estava fora do altar. A cabeça estava no altar e o corpo estava fora do altar. Sim. Mas e quantos estão com o corpo no altar e a cabeça fora do altar? E quantos sente queimar aqui, mas não muda aqui? E quantos se movimenta aqui, mas aqui continua a mesma coisa? E quantos até se movimenta uma grande multidão, mas aqui está maquinando o mal? Ei, Jacó, ele colocou a cabeça no altar. O corpo depois cuida. Porque a cabeça, a mente, o centro, onde nós somos mais atacados, onde os pensamentos nos desviam do alvo, onde os pensamentos malignos, onde os pensamentos humanos, onde os pensamentos baseados nas emoções, onde os pensamentos, às vezes, acelerados, nos fazem recuar, nos fazem retroceder. A nossa mente maquina o mal. A palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos são maus. Então o que adianta eu botar o fogo, o corpo para queimar e a cabeça continuar falando mal, continuar destruindo, continuar se destruindo? A melhor coisa é quando coloca a cabeça no altar e deixa o fogo pegar na cabeça. Deixa Deus tratar na cabeça. Uma certa vez eu tive um sonho, tremendo esse sonho. Eu sonhei que eu estava com o cabelo comprido. É só no sonho, né, irmão? Porque aqui já não tem muita coisa. Mas eu sonhei que eu estava com o cabelo comprido e grisalho. Uau, esse sonho é bom. Mas quando eu colocava a mão assim, ó, eu sentia aqueles nozinhos aqui assim, ó. Não tem quando a pessoa implanta cabelo que tem aqueles nozinhos, né? Mas era no meu couro cabeludo, bem preso no meu couro, uns nós. E assim que eu acordei, o Espírito Santo logo, Deus me dá muito sonho e muita interpretação dos meus sonhos e de outros sonhos também. Mas naquela hora, na mesma hora, você pode ter um cabelo comprido, você pode estar grisalho, ou seja, você pode ter sabedoria, você pode ter força, mas se tem nó, tem embaraço na mente. Se tem nó, tem complicação na mente. Por isso que a melhor coisa é colocar a cabeça no altar. Porque quando eu coloco a cabeça no altar, abre um portal. Porque quando Jacó colocou a cabeça no altar e dormiu, na verdade, ele teve uma grande revelação na vida dele. Porque uma escada se estendeu da cabeça dele ao céu. Aleluia. E os anjos subiam e desciam. Não desciam e subiam. Qual a diferença? É que primeiro eles tiravam e depois eles colocavam. Primeiro eles tiravam o que estava embaraçado. Primeiro ele estava tirando as perturbações. Porque Jacó não foi dormir em qualquer lugar, ele foi dormir no lugar sagrado. Ou seja, ele queria descansar no Senhor. Ele queria descansar das suas preocupações no Senhor.
Então, ele não vai procurar um lugar tumultuado para dormir, ele vai procurar um lugar sagrado para dormir, porque quando Deus quer tratar conosco, ele nos trata em lugares sagrados. E quando Jacó, ele coloca ali, Deus coloca aquela escada, os anjos começam a tirar, começa a limpar, e aí começa a trazer revelações. Começa a trazer, relembrar as promessas, porque tem hora, irmãos, que entra tanta coisa na nossa cabeça que as promessas ficam lá para trás. Entra dúvida, entra contenda, entra problema e as promessas vão ficando esquecidas. Então tem hora que nós precisamos de descansar no Senhor, na presença do Senhor, colocar a nossa cabeça no altar e deixar o Senhor limpar e trazer de volta, acender, porque aqui na palavra vai dizer que o Senhor começou a dizer: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaac, o seu pai. Eu darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Ou seja, no momento em que ele colocou a cabeça no altar, o portal se abriu e as promessas foram renovadas, foram ativadas na vida de Jacó. Por isso, irmãos, que a gente precisa se preocupar sim com a nossa cabeça no altar. Porque depois Deus cuida do corpo. Olha o que acontece aqui embaixo. Ele diz assim, então Jacó, quando Jacó acordou, disse assim: de fato o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou seja, o lugar era sagrado. O lugar era um lugar religioso. Mas Deus, ele nem sabia que Deus estava ali. Ele foi levado ali porque Deus tem seus encontros fora do convencional. E ele chega ali e diz: Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, ou seja, ele entendeu aquela pedra como um altar que foi levantado e a pôs de pé como pilar. Depois, derramou em cima azeite para dedicá-la a Deus. Oh, aleluia! O que acontece é que ele tirou da cabeça e colocou no pé. Ele colocou como um pilar. Ele colocou como uma base. Aleluia! Primeiro ele coloca a cabeça, ele entendeu que essa pedra era um fundamento, ele entendeu que essa pedra era um altar e que Deus desceu ali. Porque quando o altar é de Deus, Deus vem. Quando o altar é do homem, não, mas quando o altar é de Deus, Deus vem. E ele tirou aquela pedra da cabeça e colocou-nos como um pilar, como uma base. O pilar é uma base. E ele ungiu, ou seja, eu entendi que isso daqui é um altar. E a primeira coisa que ele foi tratado foi a cabeça. Então começou a responder no seu organismo, começou a responder no seu corpo, porque alguns capítulos mais à frente ele vai ter um encontro tremendo no Val de Jaboque, aí Deus vai cuidar do corpo. Já não é mais a cabeça. Porque ali ele já sabia o que ele queria o Senhor, ele queria que a sua história fosse mudada, então ele vai lutar com o anjo, ele vai brigar, porque a cabeça já foi para o altar, então agora ele quer mais, ele quer algo de Deus, ele quer mais, e aí Deus transforma de Jacó para Israel, mas ele sai como da presença de Deus? Aí Deus cuida do corpo, porque o corpo é tocado pelo Senhor, aleluia. Agora eu te pergunto, por que tem que ser pedra? Por que Deus precisa usar pedra para levantar o altar? Não podia usar outra coisa? Tem que ser pedra? Sim. Por quê? A primeira coisa, a pedra resiste ao tempo. A pedra não muda porque virou inverno, não muda porque está chovendo ou está frio. A pedra não muda com o tempo. A pedra é pedra. Pedra resiste ao tempo. Pedra resiste à espera. Como é que Deus vai levantar um altar
que não resiste ao tempo? Como é que Deus vai levantar um altar que não resiste às tempestades? Como é que Deus vai levantar um altar que tem dia que está bem, tem dia que não está bem, hein? Ele vai usar as pedras porque elas resistem, porque não é mole, porque não oscila, porque veio o vento, ela não quer, porque veio a chuva, veio a tempestade, veio a provação, ela se esquiva. Não, pedra é pedra, vai ficar ali. Pedra é pedra, se marcou, vai ficar. Pedra está disposto a aguentar o frio do deserto. Pedra também está disposto a aguentar o calor do deserto. Pedra é pedra. Muitas pessoas estão perdendo o altar, porque o tempo tem apagado as promessas, o tempo tem apagado a palavra, o tempo tem corrompido a palavra. Em sua vida, é claro. Porque as falácias têm corrompido aquilo que você aprendeu. Claro que eu tenho que estar aberto para o novo, mas o novo de Deus. Eu posso agregar muitas coisas à palavra, ao entendimento da palavra, sim. Mas o que é de Deus, a intenção do que Ele falou continua sendo a mesma. Então, ela precisa resistir o tempo de Deus. É interessante que o tempo de Deus, ele pode cair na sua vida agora. Deus pode fazer um rasgo agora no tempo do homem, estabelecer um novo tempo na tua vida agora. Você sabia disso? Que Ele pode mudar. Deus não é um Deus de ontem só. Ele é de hoje, Ele é de eternamente, mas isso tudo é na mesma hora. Ele é o aqui e agora. Deus não muda. Deus não é influenciado pelo tempo. Ele tem o controle do tempo. E na eternidade não tem horas e minutos contados como nós temos aqui. Se Deus quiser mudar a tua situação agora, Ele só faz um rasgo no nosso tempo e estabelece o tempo dele. Ele pode fazer isso. E por que às vezes não acontece? Por causa da nossa resistência. Porque a gente não permite. A palavra diz, agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Ei, deleita-te no Senhor, descansa no Senhor e Ele satisfará. Ou seja, você foi colocado numa posição, aguenta, porque Deus vai rasgar esse tempo e vai colocar aquilo que você precisa nas suas mãos. Então, o tempo não pode alterar a qualidade do altar. A segunda coisa, a pedra guarda a história. Os pesquisadores, eles vão logo aonde? Os arqueólogos vão procurar logo o quê? Pedra. Ele vai ler as pedras. Ele vai estudar as pedras. Porque a pedra, ela guarda anos. Ela guarda tempo. Ela guarda história. A pedra tem história para contar. A pedra tem história para falar. A pedra clama. A pedra avisa. E o que acontece com as pedras, tem datas específicas que você encontra nas pedras. As pedras são as maiores testemunhas. As pedras guardam um testemunho vivo. Por isso que Deus precisa de altares de pedra, porque ela carrega uma história, ela carrega uma fase. Todas as pedras, todos os altares, você vai ver a história daquele altar. Ou Peniel, eita, Ebenezer, todo mundo tem um nome, a história. E agora você imagina uma coisa. Imagina se a pedra fosse contar o que ela vivenciou quando Abraão foi imolar o seu filho Isaque. Imagina uma pedra que está ali, aleluia, e quando ela observa que Abraão vai matar o seu próprio filho,
e vai colocar em cima dela. Olha a história que essa pedra tem para contar. Ela vai sentir o calor de Isaac. Ela vai sentir a lágrima de Isaac caindo sobre ela. O suor de Abraão, as lágrimas de Abraão. O gemido de Isaac. Imagina isso? Mas também ela vai ver a hora que Abraão ia estender as mãos para matar e veio a voz do Senhor. Abraão, não estenda a tua mão para matá-lo, porque eu sei que você me teme. E aí tirou daquela pedra. Imagina se essa pedra pudesse contar essa história. Que história! Então, Deus quer que você tenha uma história. Deus está levantando você para uma nova história. Por isso que nós somos pedras, sim, porque nós somos firmes e carregamos histórias. A terceira coisa, porque a pedra sustenta o sacrifício. Olha só que coisa maravilhosa. Porque a pedra não deixa o bicho morto, vamos dizer assim, ter contato com terra. Porque bicho morto, se tem contato com a terra, é defunto e não sacrifício. Tem que enterrar e não queimar. Ou seja, não pode misturar terra com o céu. Não pode misturar aquilo que está na terra com as coisas que vêm do céu. Eu não posso misturar o meu sacrifício com a terra. Eu não posso misturar o meu sacrifício com coisas da terra. O meu sacrifício precisa estar no altar. Sem terra, sem influência da terra, sem caprichos da terra, sem sugestão da terra, sem politicagem da terra. Aquilo que é do altar não pode ter o toque da terra. E muitos têm misturado tudo. E se mistura com a terra, enterra porque virou defunto e não é mais sacrifício. Deus quer que você levante o sacrifício. Deus quer que você levante o altar. Aleluia, porque o fogo, que é a próxima coisa que a pedra aguenta, ela aguenta fogo. E esse fogo, mesmo que ele seja aquecido 7 vezes mais, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, a pedra aguenta. Mesmo que esteja numa situação complicada, a pedra aguenta. Esse fogo que vem de Deus, ele não vem para destruir o altar, ele vem para pegar, para receber o que está sendo colocado. Então a pedra tem que aguentar. A pedra tem que suportar o fogo. A pedra tem que suportar a presença. A pedra tem que suportar aquilo que Deus está mandando. E não pode se queimar à toa. Não pode assim, porque o altar não era feito de madeira, porque madeira, se pegar fogo, vira carvão. Não aguenta. Vira carvão. Vira carvão. Mas o altar de pedra, ele sustenta e aguenta o fogo de Deus. A quinta coisa que me chama muita atenção, por que o altar tem que ser feito de pedra? É porque a pedra, o altar, ele carrega um nome. A pedra tem nomes. Todas as pedras têm nomes. Tanto as pedras preciosas como as outras, todas têm um nome. Talvez não sabemos os significados de todos os nomes, é só uma questão de estudar, mas todas têm um nome, mas não tem cara, não tem face. Há uma diferença muito grande quando um altar é de alguém e não de Deus.
quando o rosto de alguém quer aparecer e não de Deus. Quando o altar leva o nome de alguém e não de Deus. Quando o altar leva a cara de alguém, a face de alguém e não de Deus. Porque muitos têm usado o altar para promover o seu rosto. E o altar não é lugar de promoção. O altar é lugar de sacrifício. O altar não é lugar de promoção. O altar é um lugar de sacrifício. E as pessoas estão usando o altar para levantar o seu nome. Está usando o altar para colocar o seu rosto. Está usando o altar. Eu não estou dizendo que você não possa ser famoso. Eu não estou dizendo que você não possa ter o nome, não. Você vai usar isso tudo para exaltar o nome dele. Eu estou dizendo é quem quer usar o altar para se promover e não promover o dono do altar. Eu preciso usar o altar para promover o dono do altar. E eu fui levantado para levantar o nome dele, não o meu. O meu nome não é importante. O meu rosto não é importante. Mas o nome dele é importante. O rosto dele é importante. Oh, aleluia. E você sabe que me chama a atenção também nisso tudo aqui? É que Satanás, quando ele vai até Jesus está no deserto, com fome, depois de 40 dias e 40 noites, ele chega para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus olha para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você sabe que eu acho o que Jesus realmente queria dizer para ele, conjecturando, meu querido. Jesus estava dizendo assim: ei, e tu não sabe que pedra não é para virar pão? Pedra é para virar altar? Porque o pão você vai comer e acabou. O pão vai ficar bolorento. O pão vai ficar duro. Mas a pedra não. A pedra leva uma história, a pedra leva um nome, a pedra leva o sacrifício, a pedra aguenta o fogo e não é para transformar pedra em pão. Na verdade, Jesus Cristo estava ali como a pedra viva, a pedra angular, a pedra de esquina. E Jesus Cristo foi levantado como um altar e ele foi o sacrifício do seu próprio altar. Então, meu irmão, receba essa palavra na sua vida. Quando o óleo desce sobre a pedra, não é mais pedra, é um altar. E como é que você vai transformar as pedras em altares? Em primeiro lugar, você vai se colocar, vai colocar a parte mais difícil sua no altar e vai deixar Jesus cuidar do resto. Quando você olhar para o seu filho, para o seu marido, para as coisas ao redor, óleo. Senhor, derrama o teu óleo nessa pedra porque vai virar altar. Senhor, derrama o teu óleo nessa pedra que vai virar altar. Senhor, derrama o teu óleo sobre essa pedra que vai virar altar. Receba essa palavra na sua alma. E que Deus possa continuar ministrando de maneira intensa, porque tem muita coisa ainda para nós aprendermos com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.